Peço ao justo Sim, sobre o assassinato do czar da Rússia. Sim, portanto, isso é conhecido, tem uma utilização, mais ou menos vem das doutrinas de Bakunin, isso está perfeitamente identificado e, portanto, pode-se chamar terrorista sem anacronismo. Não, o ponto é certo e a recente série, é engraçado, a RTP ao colocá-lo, embora a série se apresente como ficção, mas ao colocá-lo do Terreiro do Paço fez um bocadinho o que se chama Vox Populi e Vox Dei, quer dizer, todos os dados apontam nesse sentido, o que não significa que ele fosse, por assim dizer, um disparador. Nem nessa altura tinha competência para isso. O importante é que nós achamos que no Panteão essa figura não tem um grande exemplo específico. Havia outros para lá pôr. Foi o que Muito bem. Vamos agora terminar o debate com duas intervenções. Começou a causa monárquica, portanto vai acabar a República. Eu começo então agora pelo Paulo Teixeira Pinto. Peço-lhe uma conclusão a tudo aquilo que foi dito e, no fundo, que defenda a sua causa monárquica. Em primeiro lugar, um ponto muito importante, que é o que não foi dito. De há muito tempo para cá, foi talvez a primeira vez que ouvi referir-se a Portugal pelo seu nome e não por este país. Já que falamos de afetos, é uma coisa que me faz sempre impressão, é ouvir falar em relação a Portugal dizendo este país. Nós não dizemos isso dos nossos pais ou dos nossos filhos. E, portanto, tratar as coisas pelo nome... Este filho. É uma questão de não educação. Dizemos este filho, mas dizemos pai. Este país. É uma questão de educação e de amor pátrio também, como dizia o Dr. António Reis. O segundo ponto para sublinhar o seguinte. O povo português tem uma característica quase prodigiosa ao longo dos séculos, que é ter uma espécie de omnisciência coletiva. Basicamente tem acertado sempre nas coisas essenciais. E eu confio muito nessa capacidade, até porque a regra do jogo é essa, na democracia o povo tem sempre razão, não apenas quando estamos do lado da maioria, que seja possível resgatar ao povo a possibilidade, passa a redundância, de se pronunciar sobre a natureza do regime. Bem sei que é muito difícil, para não dizer impossível, usar algum argumento contra um preconceito. E nós estamos no território dos preconceitos, muito mais do que no território dos argumentos. Mas é preciso ter esperança, até porque, devo dizer, não conheço ninguém na classe política em Portugal que tenha um atributo, para não dizer uma virtude, tão rara que é uma palavra em desuso, que é a da humildade, e não conheço ninguém que a tenha em dom tão elevado como o Sr. Dom Duarte. E estou a dizê-lo não para o elogiar, mas para lembrar que a humildade vem da característica do que é humus e do que fertiliza. E é desse exemplo de humildade que eu acredito que no futuro haverá possibilidade de voltarmos a discutir isto numa base diferente. Muito obrigado. Portanto, o senhor deixa aqui muito claramente o repto a um referendo, a que a classe política proceda a uma alteração constitucional, de forma a que se possa fazer um referendo. Sim. Para que os portugueses possam decidir da natureza do regime, consoante as palavras que disse. António Reis, faz favor. Do meu ponto de vista, referendar a República é como referendar a democracia. A República é a democracia plena. Mas não há democracia plena em monarquia? A eleição por sufrágio universal. Há um déficit de democracia na instituição monárquica, porque a eleição por sufrágio universal do chefe de Estado é o fecho da bóveda de qualquer regime democrático. Claro que por razões históricas há países que cultivam valores republicanos, que são países democráticos no funcionamento do seu Parlamento, nas eleições que fazem para o Parlamento, na forma de legitimação dos seus governos. Mas mesmo esses países, por mais pluralistas que sejam, não evitam esse déficit que é não terem o fecho da bóveda completo. Ou seja, não legitimarem democraticamente o mais alto cargo público de uma sociedade, que é o do chefe de Estado. Em segundo lugar, queria dizer que eu, de facto, acho que a monarquia funciona como uma espécie de reserva de conforto afetivo para a insegurança na mudança histórica. E acaba por exprimir sempre alguma desconfiança em relação à capacidade de autorregulação democrática da sociedade. Autorregulação democrática da sociedade que também é feita pelo próprio Presidente da República dentro das suas competências constitucionais. E por isso eu penso que o regime democrático republicano, tal como está a funcionar
desde a Constituição de 76 e com as suas sucessivas revisões, é um regime que tem funcionado bem, em que a autorregulação democrática tem funcionado eficazmente. Há crises de governo, elas são resolvidas naturalmente pelos órgãos de soberania, tal como estão configurados com este sistema de equilíbrio e controle recíproco de poderes na nossa Constituição de 76. Nesse aspecto, verdade se diga, que esta Segunda República tem funcionado muito melhor do que a nossa Primeira República. Corrigiu os excessos de parlamentarismo da Constituição de 1911. Mas, para terminar, gostaria de dizer que, para além da questão do regime, há a questão dos valores republicanos. E esses valores republicanos, muitos deles podem ser partilhados com os monárquicos. O valor de uma cidadania fortemente participativa, o valor da liberdade, uma ética do altruísmo, o valor da igualdade perante a lei de todos os cidadãos, sem distinção de regime, raça, religião, a meritocracia contra o privilégio de nascimento. Tudo isto são valores eminentemente republicanos pelos quais nós nos batemos. Muito obrigada às duas partes, monárquicos, republicanos, a todos que estiveram aqui de um lado e do outro. Agradeço terem vindo. Foi, como aqui foi dito, talvez o primeiro grande debate entre monárquicos e republicanos. Nós voltamos na próxima segunda-feira com um outro debate, certamente sobre a atualidade do país. Boa noite.